comum, iniciando o segundo mês deste novo ano. Jesus sobe ao monte. Logo depois dele ter sido apresentado por João como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus começa sua vida pública e hoje a liturgia nos apresenta Jesus que sobe o monte, e ali ele começa um discurso para as multidões, mas indo direto para os seus discípulos. Então é o início do ensinamento de Jesus. E esse discurso, que começa aqui no capítulo 5 do Evangelho escrito por Mateus, vai até o capítulo 7 deste mesmo Evangelho. Então é um longo discurso onde Jesus apresenta a nova lei. Nós sabemos que Moisés, lá no Antigo Testamento, recebeu a lei de Deus no Monte Horebe, no Monte Sinai, no monte. E Mateus coloca Jesus também no monte, para dizer, é o novo Moisés que vem com uma nova lei. E Jesus começa esse discurso falando, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós, se quisermos realmente ser pobres em espírito, devemos nos despojar de tudo aquilo que impede de nos aproximarmos de Deus, de Jesus Cristo. Devemos estar esvaziados, nos esvaziar de tudo para sermos preenchidos de Deus, preenchidos da graça de Deus, do amor de Deus. Então só quem se esvazia pode ter lugar para Deus. Se nós nos achamos completos, fortes, poderosos, donos de si, orgulhosos, não há lugar para Deus, porque já estamos cheios. Portanto, pobre em espírito quer dizer esvaziar-se de si para deixar Deus habitar em nossa vida. E assim, tendo Deus em nossa vida, a graça de Deus em nossa vida, nós poderemos viver a nova lei que Jesus vem anunciar, que é o amor, a justiça, a caridade, a misericórdia, a promoção da paz, a pureza de coração, enfim, todas as bem-aventuranças que Jesus coloca aqui, nós poderemos viver. E como diz o profeta Sofonias na primeira leitura, só aqueles que buscam a humildade, buscam viver a justiça de Deus, buscam o refúgio no Senhor, só esses permanecerão. Porque no tempo de Sofonias, e ele está se referindo a um tempo ainda anterior a ele, o povo de Israel, as lideranças, não confiaram mais na aliança de Deus com o seu povo e buscaram aliança com outros povos, impérios, poderes, e foram dominados, exterminados por esses povos, e permaneceu, como diz o profeta, apenas um resto, o resto de Israel. Por que esse resto permaneceu? Porque foi fiel, obediente à lei do Senhor. Buscou a humildade, praticou a justiça, confiou no Senhor.
esses permaneceram, os outros foram exterminados. E o profeta Sofonias, que é de um tempo posterior a essa realidade, chama a atenção do povo do seu tempo para aprender com esse fato, com esse acontecimento, e não abandonar o Senhor, não confiar em suas próprias forças ou na força de outro, mas sim confiar na força, na graça, no dom e na bondade de Deus. Esse é que pode nos salvar, nada mais. Por isso, Paulo lembra na segunda leitura: Deus escolheu aquilo que é considerado fraco no mundo para confundir os fortes. Deus escolheu o que é considerado fraco no mundo para confundir os fortes. E só aqueles que se esvaziam de si, que são pobres em espírito, podem gloriar-se no Senhor. Caso contrário, vamos nos gloriar em nossas próprias forças, sabedoria, inteligência, poder, bens, enfim, e deixamos o Senhor de lado. Por isso é necessário ser pobre em espírito, esvaziar-se de si mesmo para gloriar-se no Senhor, buscar o Senhor. E é Ele que nos dá a direção à vida e na vida. E essa direção é a certa, é aquela que nos conduz para a vida eterna. Portanto, irmãos e irmãs, busquemos, como diz o profeta Sofonias, a humildade, a obediência ao Senhor, a prática da justiça, para que sejamos assim guiados pelo Senhor e sejamos pobres em espírito, ou seja, esvaziando-se de si mesmo para preencher-se de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.